Bom, meus amores, então finalmente a gente chegou à parte da morfologia, que estuda a classe gramatical mais rica em flexões que existe, que é a classe dos verbos, não é verdade? Os verbos, como a gente aprendeu na aula passada, são palavras que expressam vários tipos de processos situados num determinado tempo, não é verdade? E que também podem ser flexionados em relação ao modo, à pessoa do discurso, ao número, já que essa primeira, essa segunda e essa terceira pessoa do discurso podem ser do singular ou do plural, e ainda existe a possibilidade de flexão dos verbos em relação às vozes. Afinal de contas, nós temos a voz ativa, a passiva, a reflexiva e a recíproca, tá? Então, o que a gente precisa saber sobre os verbos? A gente precisa saber, né, que eles se apresentam por meio de locuções verbais, que foi o que a gente fez no finalzinho da última aula. Eu contei para vocês que locuções verbais são expressões que equivalem a verbos, não é verdade? A estrutura de uma locução verbal é verbo auxiliar, que fica ali flexionando para concordar com o sujeito, e verbo principal, que fica à direita, que é aquela, né, parte da locução que carrega a sua principal significação. Na verdade, além de ser o responsável pela análise da transitividade. Lembrando que o verbo principal sempre se apresenta em uma das formas nominais do verbo, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Então, assim, a gente terminou a última aula. Hoje, nós vamos falar sobre as flexões modo-temporais dos tempos simples, que é um ponto importante da matéria de verbos. Ela é super gigantesca, então a gente vai escolher esses principais pontos, os mais relevantes. Os verbos apresentam 3 modos diferentes, tá? Então, eles podem ser flexionados de 3 maneiras diferentes em relação ao modo. O indicativo indica certeza de que algo aconteceu, de que algo acontece ou de que algo vai acontecer. O subjuntivo expressa hipótese, possibilidade, incerteza. E o imperativo serve para dar ordens, dar conselhos, fazer pedidos ou proibições, tá? O indicativo dá mais trabalho para estudar, porque ele apresenta uma subdivisão temporal mais vasta. Ele se apresenta ou no pretérito perfeito, ou imperfeito, ou mais que perfeito. Pode se apresentar no presente e pode se apresentar no futuro do presente ou do pretérito. Então, o indicativo dá mais trabalho por causa disso. O subjuntivo, que é o que expressa incerteza, dá menos trabalho, porque ele apresenta só 3 tempos. O único pretérito que ele tem é justamente o imperfeito. Ele tem presente e tem também futuro, tá? Já o imperativo, que é esse que dá ordens, dá conselhos, faz pedidos ou proibições, ele já não é tão trabalhoso assim. Por quê? Porque ele não apresenta subdivisão temporal. Mas ele é dividido em imperativo afirmativo ou negativo. Faça isso ou não faça isso, né? A diferença entre imperativo afirmativo e negativo é apenas a presença do não, tá? Um é ordem, conselho, o outro é uma proibição. Agora, o que eu fiz para vocês usarem, né, como recurso assim de memória visual, que pode ajudar na hora da prova, numa questão que te peça para marcar um verbo que tenha sido usado para expressar certeza ou para expressar hipótese? Porque, às vezes, a questão diz respeito ao aspecto do verbo apenas. Então, quando ele fala que você precisa achar a alternativa em que o verbo expresse certeza, você vai achar um verbo que esteja flexionado no indicativo. Às vezes, vai te pedir para marcar a opção em que o verbo expresse hipótese. Aí, você tem que saber reconhecer, identificar um verbo que esteja flexionado no subjuntivo, tá? E a mesma coisa com o imperativo. Então, para a gente brincar um pouquinho, eu coloquei aí para vocês as cores, né? Esse verde aí é para remeter realmente ao semáforo, tá? Então, quando a gente se depara com o sinal verde, em tese, pelo menos, a gente tem certeza de que a gente pode ir. Então, o indicativo é o verde, é o da certeza de que a gente pode ir, né? Agora, se a gente se depara com o sinal amarelo ou laranja, a gente já fica o quê? Em dúvida. Aí a gente pensa, ai, meu Deus, então o subjuntivo é o laranja. Por quê? Eu vou ficar na dúvida, eu posso ir, né? Ou eu vou atrapalhar o cruzamento? Alguém pode bater em mim? Ai, mas tem alguém colado atrás, então é melhor eu ir. Então,
com o sinal amarelo ou laranja, a gente fica na dúvida. Então, a gente vai pensar no subjuntivo como aqueles que a gente vai usar da cor laranja. Porque na hora da prova, às vezes você não lembra do que está escrito, mas você lembra da cor. Aí a cor te remete à matéria, ao conteúdo. Isso é bom para estudar direito também, né? E aí, por fim, o vermelho. O vermelho, que eu usei para o imperativo, é para a gente pensar no pare. Até quando você quer mandar e mudar a minha vida? É o pare, né? O que é o pare? Pare já é um verbo no imperativo, não é verdade? Indica uma ordem. E a mesma coisa aconteceria se nós usássemos o não pare, só que aí o não pare passaria a ser uma proibição. Mas aí o vermelho é para a gente lembrar do imperativo, porque o próprio pare, né, já indica uma ordem, já indica que a gente tem que parar ali naquele lugar, porque senão a gente pode causar um acidente, enfim, levar uma multa e por aí vai, né? Então, por isso, aí as cores sendo utilizadas para a gente conseguir, né, ter um recurso realmente visual para dividir esses tempos que são tão importantes e que dizem respeito a esses 3 modos aqui que caem bastante em prova. Tá, gente? Bom, o que é que eu queria que vocês soubessem? Queria que vocês soubessem que o pretérito, como eu coloquei aqui, pode ser perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. O presente não tem uma subdivisão oficial e o futuro pode ser do presente ou do pretérito. Vejam que o futuro do pretérito está com asterisco e aí daqui a pouquinho eu vou explicar o que me motivou a colocar esse asterisco aqui, tá? O subjuntivo tem um passado só, o único passado que ele tem é justamente o imperfeito. Ele tem um presente e um futuro, por isso que eu falei que ele dá menos trabalho para estudar. E o imperativo, como eu disse anteriormente, não tem subdivisão temporal, mas é dividido em imperativo afirmativo e imperativo negativo, tá? Então, a gente vai estudar os tempos simples na ordem, né, em que eles aparecem aqui nesse slide para vocês. Falando sobre o pretérito imperfeito, aliás, sobre o pretérito perfeito. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Aqui fica mais fácil enxergar. O que acontece, meus amores? O pretérito perfeito, em tese, serve para indicar algo que aconteceu no passado e ficou no passado. Então, se eu disser que eu cantei naquela boate, você fala, que isso, hein, Cris? Eu cantei naquela boate. Eu não sei se eu cantei uma vez, 2 vezes, se essa era uma ação corriqueira, se eu tinha carteira assinada ali, que tipo de boate era essa. O fato é que quando eu falo eu cantei naquela boate, eu estou dizendo que a ação aconteceu e terminou no passado. Então, de um modo geral, é para isso que o verbo no pretérito perfeito serve, tá? Agora, raramente o pretérito perfeito pode servir para indicar algo que começou no passado e perdura, tá? É o que acontece em frases como: nossa, eu fiquei super animada com a notícia da publicação do edital. De repente, você ficou animado no passado, né? Isso já aconteceu, mas isso não significa que você deixou de ficar animado. Eu fiquei decepcionada. Mesma coisa, não significa que você deixou de se decepcionar. Pode ser que aquele processo tenha se iniciado no passado e tenha se mantido até o presente, não é verdade? Então, o pretérito perfeito, em geral, serve para isso, para indicar que aconteceu e acabou, e em raras situações, se explorar o aspecto, a gente consegue perceber a possibilidade de ele indicar algo que permanece até o momento. Essa parte aqui, que diz respeito a um processo que pode permanecer, não cai muito na IBFC, mas é o tipo de coisa que a Consulplan cobraria. Então, né, quando vocês forem fazer, se vocês forem fazer uma prova da Consulplan, esses aspectos aí normalmente aparecem com mais frequência, tá? No caso da IBFC, as cobranças são mais tradicionais mesmo, tá? O aspecto geral do verbo no pretérito perfeito, que é para indicar que a ação aconteceu e acabou, tá? Então, gente, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um exemplo de conjugação completa, né, de um verbo flexionado no pretérito perfeito. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou, nós trabalhamos, vós trabalhastes, eles trabalharam, tá? Vão chamar atenção para 2 flexões, a de segunda pessoa do singular e a de segunda pessoa do plural, tá?
Quando eu uso o verbo na segunda pessoa do singular, eu digo tu trabalhaste sem aquela desinência de número aqui, tá? Mas se eu flexiono o verbo na segunda pessoa do plural, aí o Szinho passa a aparecer, sendo a flexão correta. Então, vós trabalhastes, beleza? Agora, se eu digo eles trabalharam lá na terceira pessoa do plural, esse AM tem som de ão, não é verdade? Ele tem o mesmo som do aotil. Mas então, qual que seria a diferença daquele trabalharão que a gente estuda no futuro, que é grafado de fato com aotil, desse aqui, que é grafado com AM, mas tem som de ão? Por que que quando a gente ouve, a gente sabe direitinho se a pessoa está usando a flexão de futuro ou a flexão de passado? Por causa da sílaba tônica, tá? Quando eu uso o aotil grafado, né, significa que o verbo está no futuro e a tonicidade recai sobre a última sílaba. Eles trabalharão. Agora, quando eu faço a flexão desse verbo no passado, ele tem esse AM com som de ão, mas a sílaba tônica passa a ser a penúltima. Eles trabalharão. Tá? Então, além da grafia ser diferente, tá? Do pretérito perfeito em relação ao futuro do presente, existe essa diferença em relação à tonicidade também. Pretérito perfeito, paroxítona, penúltima sílaba tônica. Quando eu faço essa flexão de futuro, eu grafo com aotil e a tonicidade passa a recair sobre a última sílaba, eles trabalharão. Tá? Bom, agora eu vou falar do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito serve para indicar uma ação que aconteceu no passado, que terminou no passado, mas eu tenho uma informação além daquela que o pretérito perfeito já me dizia, já me contava. Eu sei que a ação era o quê? Contínua. Então, se eu falasse assim, gente, eu cantava naquela boate, opa, aí a história mudou. Significa que essa ação começou no passado, ela terminou no passado, mas eu sei também que ela acontecia de uma forma o quê? Rotineira, contínua, não é verdade? Então, pode ser que a Cris tenha cantado 2 vezes naquela boate, ou mais vezes, ou que ela, né, chegou a ser até uma profissional daquela boate, porque ela usou o cantava, não é verdade? Então, quando a gente flexiona o verbo do pretérito imperfeito, além de a gente saber que a ação aconteceu no passado, terminou no passado, a gente sabe que ela também era contínua. Uma vez a FCC pediu para a gente marcar a opção em que o verbo indicasse continuidade de ação. Era só essa pergunta. Aí, na alternativa correta, havia um verbo flexionado no pretérito imperfeito. Por isso que é bom a gente saber reconhecer a conjugação, mas a gente precisa entender o que o verbo está fazendo ali também. Tá? Por que o verbo no pretérito imperfeito, que é esse que a gente está estudando agora, é o que mais cai em provas de concurso? Porque existe mais de uma desinência que é utilizada para indicar que o verbo está no pretérito imperfeito. Cantava, a Cris cantava na boate, a Cris falava na boate, a Cris dançava na boate. Tudo isso que eu usei aqui tem o vá, não é verdade? Cantava, falava, dançava, imitava. O vá é a desinência utilizada para indicar que os verbos de primeira conjugação estão no pretérito imperfeito do indicativo. Cantar, cantava. Falar, falava. Dançar, dançava. Só lá no vós que o QA vira é, porque existe uma alomorfia ali. Mas, nos demais casos, nas demais conjugações dos verbos de primeira conjugação, que são esses que terminam por a gente consegue fazer a identificação da flexão modo temporal das formas verbais, identificando esse vai, tá? Agora, pensem aqui comigo, ó. A Cris cantava, dançava, descia e subia. Imaginaram a cena? Horrível. Eu sou muito ruim para dançar, gente. Eu sou igual a uma vassoura. Ai, eu queria tanto ser molinha. Minha alma é assim leve. Ela consegue assim ter um molejo, mas o corpo não vai. Desde pequena eu sou assim, ô dureza. Mas
o que sobra numa parte, né, falta na outra. Era sempre assim, né? A língua é muito grande, não para de falar, faltou para a dança. Mas aí, gente, voltando aqui para a nossa brincadeira, a Cris cantava, ela dançava, e aí, quando ela dançava, ela descia e subia. Pensem comigo. Descer é segunda conjugação, termina por er. Descer, descia. Subir é verbo de terceira conjugação, termina em ir. Subir, subia. Isso porque o ia também é uma desinência para ser usada para os verbos de pretérito imperfeito, os verbos de segunda e de terceira conjugação. Então, como que isso cai em prova? Eles vão colocar o cantava lá no enunciado, vão grifar e vão pedir para vocês marcarem a opção em que o verbo esteja flexionado no mesmo tempo e modo. Obviamente, eles não vão colocar lá na alternativa correta o falava, porque aí ficaria muito fácil identificar a mesma desinência. Ainda que a pessoa não tivesse estudado, por instinto, ela conseguiria sacar que aquele vá ali foi utilizado para indicar a flexão do verbo no mesmo tempo e modo. Obviamente, eles vão colocar um subia da vida para a pessoa saber que tanto o vá quanto o ia são desinências utilizados para indicar que os verbos estão flexionados no mesmo tempo e modo. Ah, Cris, tem que decorar que o vá é de primeira conjugação e o ia é de segunda e de terceira? Não. É só saber que tanto o vá quanto o ia servem para indicar que verbos estão flexionados no mesmo tempo e modo. Aí, nessa da Cris, né, era tão ruim a performance da Cris, que ela levou uma vaia. Aí, só lembrar, vaia. O vá é uma desinência e o ia também. Aí, ó, a bobajada ajuda. A Cris levou uma vaia. O vá puxa, né, a desinência de primeira conjugação e o ia puxa a desinência daqueles que são usados para os verbos de segunda e terceira conjugação. Mas a Cris, ela é tão treteira que ela falou assim, bom, já que eu não sei cantar bem nem dançar bem nessa boate, e eu já até levei vaia por causa disso, antes que eles me mandem embora, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer melhor, que é imitação. Eu sou ótima para imitar, sou muito boa. Aí, o que a Cris fez? Começou a imitar alguns personagens, a galera ria, estava indo tudo muito bem, até o ponto que a Cris resolveu imitar um personagem da escolinha do professor Raimundo, que não foi reprisado, né, nessa segunda, né, edição aí, com novos atores. E aí todo mundo achou estranho, todo mundo ficou sem entender o que estava acontecendo. E aí a Cris realmente foi mandada embora, por isso que essa ação aconteceu no passado e terminou no passado. O que a Cris fez? Ela foi imitar um personagem chamado Costinha. Alguém se lembra do Costinha? Quem se lembra aqui na sala, levanta a mão. Olha como que a situação é triste, pessoal. 4 pessoas se lembram. Daqui a pouco vocês jogam aí no Google. Personagem Costinha. Ele era um velhinho muito engraçado, que ele ficava com suspensor fazendo assim. Aí, ele chegava assim e falava do nada assim, ó. Aí saía um microfone do além, descia um microfone assim nele, ele fazia assim. Pois é, aí vocês devem pensar, onde é que essa doida da Cris quer chegar? Vamos lá. A Cris cantava, dançava, descia, subia e imitava Costinha. Esse é a desinência utilizada para os verbos ter, vir e pôr. Verbo ter, ele tinha. Verbo vir, ele pum. Verbo ter. Entenderam? Então, na hora da prova, vocês vão falar assim, como que eu vou fazer para decorar esse vá, esse ia e esse nhá? Aí vocês fechem os olhos e pensem na aula de hoje. Ah, a Cris cantava, dançava, descia, subia, levava uma vaia, imitava Costinha. Não tem como errar isso mais, não tem como se esquecer disso mais. Então, vejam, o vá, cantava, trabalhava, brincava. O ia, prendia, fazia, demolia, partia. Lembrando que o prendia vem de prender, o fazia vem de fazer, né, que são verbos de segunda conjugação, que são aqueles que terminam por er, não é verdade? Demolir e partir são de terceira conjugação e usam a mesma desinência ia. Então, para a gente pegar a brincadeirinha de volta,
A Cris cantava, dançava, descia, subia e levava uma vaia. Depois que ela levou uma vaia, ela resolveu imitar alguns personagens e, dentre eles, ela imitou Costinha, que puxava o microfone e fazia... Nha! Aí, quando o verbo ter for flexionado neste pretérito imperfeito indicativo, nós vamos dizer ele tinha, nha, ele vim, nha, e o verbo por, ele pum, nha. Ô, gente, mas eu vou contar para vocês uma coisa. Apesar de tudo, a Cris era feliz. Ela cantava, ela dançava, ela descia, ela subia, ela levava vaia, imitava o Costinha, foi mandada embora da boate, mas era feliz. Por que vocês têm que conhecer o era? Porque o verbo ser é, na língua portuguesa, considerado um anômalo. Ele é atípico, ele é diferente de todos os outros verbos que nós temos na língua. Então, assim como ser, o ir também é assim. Então, o que acontece? Ele não consegue seguir o paradigma de conjugação dos verbos. Então, no caso do verbo ser, não tem jeito. A gente tem que saber a conjugação dele no pretérito imperfeito indicativo, porque isso cai em prova. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se nortear pela primeira pessoa de singular, porque se a gente conhece a primeira pessoa de singular do verbo ser, a gente consegue desembolar o resto da conjugação. Primeira pessoa de singular do verbo ser, no pretérito imperfeito indicativo, é era, né? A Cris era feliz. Então, vamos lá? Eu era, tu, eras, ele, era, nós, éramos, vós, éreis, eles, eram. Então, o radical dos verbos conjugados no pretérito imperfeito indicativo é o mesmo. Então, se você souber a primeira pessoa de singular, você desembola o resto. Ô, gente, isso cai demais em prova, tem que saber, porque realmente, em cada questão, eles usam uma desinência diferente. E por que esse pretérito imperfeito cai tanto em concurso público? Justamente porque ele é o que mais dá trabalho. Porque a gente precisa decorar todas essas desinências. Por isso, essa brincadeira toda, porque na hora da prova, vocês vão ter um recurso mnemônico. Ah, peraí, deixa eu lembrar daquela situação toda, porque aí você vai buscando o vá, busca o ia, busca o nhá e busca o era para o verbo ser, sabendo que todas essas 4 possibilidades são inerentes ao mesmo tempo e modo, ou seja, pretérito imperfeito indicativo, tá? Ah, tem outro jeito? Tem um outro jeito. Você pode pensar no vai nhanhá. Vai nhanhá. Ai, vai nhanhá. Também ajuda para lembrar. Isso aí nem fui eu que inventei, do Costinha fui eu. Esse vai nhanhá eu aprendi com um colega meu, professor Sidney. E aí, né, a gente pode usar aí também por empréstimo aí a estratégia dele para a gente conseguir, né, resgatar na nossa memória todas essas desinências aí que são tão importantes, tá? Bom, em termos de conjugação completa, eu deixei aqui para vocês, tá? O trabalhava, na primeira pessoa de singular, tu trabalhavas, ele trabalhava, nós trabalhávamos, vós trabalháveis, eles trabalhavam, tá? Como eu falei, quando chega lá no vós, tudo que é A vira é. Foi o que aconteceu aqui, né, no exemplo do verbo trabalhar conjugado aí na telinha, tá? Aqui vocês vão ver, eu não sei o que aconteceu, desconfigurou alguma coisa, que aí a parte de baixo aqui sumiu. Deixa eu voltar aqui. Além dessa possibilidade, que é a tradicional, que diz respeito ao conceito do verbo flexionado no pretérito imperfeito, que é aquele que serve para indicar algo que aconteceu e terminou no passado, mas era um processo contínuo, raramente se... né, a banca quisesse explorar um comportamento muito específico do verbo flexionado neste tempo e modo, ele poderia indicar um tempo remoto ou ficcional, que é o que a gente percebe quando se inicia uma história, né? Era uma vez. Uai, por que esse era é usado? Justamente para iniciar uma história, uma narrativa, um tempo que pode ser remoto ou ficcional. Tá? Isso cairia numa questão que a banca quisesse inovar, porque, como eu falei, a IBFC não costuma fazer esse tipo de exploração, né? Mas a Consulplan provavelmente faria, né? Porque ela gosta de explorar os possíveis aspectos do verbo que são diferentes daqueles que são os tradicionais. Beleza? Então, ficou assim, ó, pretérito perfeito aconteceu e acabou, de modo geral. Pretérito imperfeito aconteceu, acabou, mas era contínuo, e é marcado pela presença das desinências vá, ia, nha, e o era para o verbo ser.
Beleza? Então, foi. Agora, a gente vai falar do pretérito mais que perfeito. Ô, gente, esse pretérito mais que perfeito é danadinho, viu? A gente tem que saber, porque ele também cai em prova, e a gente precisa decorar algumas coisas a respeito dele. Mas antes de efetivamente decorar, a gente tem que saber para que ele serve, tá? Vejam o exemplo que eu deixei aí para vocês. A Cris corrigiu o exercício que o aluno fizera. Vamos pensar primeiro no verbo corrigiu. Como que eu, Cris, sei que corrigiu está no pretérito perfeito? Primeiro eu penso assim. A desinência utilizada para indicar que o verbo está no pretérito mais que perfeito é o ra, que vira ré quando chega na conjugação de segunda pessoa do plural. Cantara, falara, dissera, é muito fácil decorar isso, né? Porque a gente quase não usa, é mais raro, então a gente decora com mais facilidade. A gente só sabe que o uso do pretérito mais que perfeito não é muito comum no português atual. Aí a gente pensa assim, tá bom. Então, o corrigiu, se estivesse no pretérito mais que perfeito, seria corrigira. Não é verdade? Então, não é o caso. Corrigir termina em ir. Então, se ele estivesse no pretérito imperfeito, eu usaria o corrigia. Só que aí eu não usei nem o corrigia, que tem o ia do pretérito imperfeito, e nem o corrigira, que tem o ra do pretérito mais que perfeito. Então, por eliminação, eu sei que o corrigiu está mesmo no pretérito perfeito. Tá? Então, é esse o caminho que eu uso para descobrir que o verbo está no pretérito perfeito, porque as desinências dele são menos óbvias, né, do que aquelas usadas para o imperfeito e para o mais que é perfeito. Beleza. Existe um período aqui que é composto por dois verbos, então, eu preciso avaliar a flexão do verbo que está na segunda oração. Ele é facilmente identificado como um verbo flexionado no pretérito mais que é perfeito. E eu sei disso pela identificação da desinência ra, não é verdade? Então, tá jóia. Cris, por que cargas d'água? Eu pude utilizar o verbo que apareceu nesse segundo ponto, né, nessa segunda oração do período, no pretérito mais que perfeito. O que justifica essa utilização? Vamos pensar aqui comigo. A Cris corrigiu o exercício no passado, não foi? O aluno fez o exercício no passado, não foi? Então, as duas ações são pretéritas. A Cris corrigiu no passado, o aluno fez no passado. Agora, pensem comigo. O que aconteceu no passado mais anterior? Primeiro, o aluno fez o exercício. Depois, a Cris corrigiu. Então, embora as duas ações sejam pretéritas, uma aconteceu no passado mais anterior em relação ao outro. Por isso que é pretérito mais que perfeito, gente. Vocês sabiam disso? Porque eu descobri isso depois de velha. Pretérito perfeito, a Cris corrigiu. O exercício que o aluno fizera, ele fez num passado mais anterior do que aquele que a professora corrigiu. Então, significa que o pretérito mais que perfeito existe para indicar um processo que aconteceu no passado mais distante do que aquele expresso pelo perfeito. Eu fiquei chocada quando eu descobri que eu pensava assim, não, o pretérito mais que perfeito deve ser porque ele é chiquérrimo, é muito formal, não tem nada a ver. Ele é usado para indicar um passado mais anterior em relação àquele que é expresso pelo pretérito perfeito. Beleza? Em raríssimos casos, ele também é utilizado para expressar desejo, né? Tomara que caia, né? Quem me dera, quisera eu. Nesses casos, a gente usa o pretérito mais perfeito em relação à exploração de seu aspecto para indicar um desejo.